Muito bem, amigos do programa Aldeia Felicidade. Estamos chegando com mais esta oportunidade que Deus nos dá de levarmos uma mensagem de luz e de esclarecimento para todos os corações. Que essa luz possa tocar seu coração. O domingo está só começando, essa página está em branco. E como costumamos frisar, que possamos chegar ao final da página ou ao final do dia e não termos do que nos arrepender. Abrindo também aqui para a Trentina FM 98,3 de Rodeio, Santa Catarina. Nosso querido Silvio, muito bom dia, Silvio. Saudade desse nosso amigão, muita luz para todos aí, tá? Que Deus te ilumine com força nesse dia também. Toda a família, um beijo muito grande. Vamos lá então? Aquela abertura sempre muito especial. Valeu, Silvio, muita paz para todos aí. Nossa querida Lúcia Marques Bagatinho lá em São Paulo, bom dia, Zeca. Bom dia, Lúcia. Beijo grande para todos vocês, tá? Obrigado mais uma vez por estar conosco. Vamos àquela abertura sempre muito especial. Vamos compartilhando, que mais pessoas possam absorver esses ensinamentos que vêm do mais alto, muito mais alto. Materializados aqui por esses nossos irmãos, grandes missionários, como o nosso querido Chico Xavier, Paulo Pereira Franco e tantos outros, a serviço de Jesus e por todos nós. Você está entrando na Aldeia Felicidade, conhecendo e vivendo os potenciais do amadurecimento. Uma proposta universalista de luz. Uma nova escolha ao seu alcance. Você merece ser feliz. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação: Zeca e Neivane Grava. Música cheia de alegria. Nosso querido Serginho Antônio Oliveira lá em Brasília, parabéns, 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 Zeca. Aqui são todos bem, graças a Deus. Brasília, Distrito Federal. Serginho, beijão aí pra toda a família. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. Muita luz. Era o que eu queria, dar um passo maior do que eu podia. Valeu, Silvio. Nossa filha Marcelis Eliane, bom dia, Marceli. Bom dia, flor do dia. Concentrar um pouquinho mais, agradecendo a Deus essa oportunidade que Ele nos dá, que essa luz possa tocar nossos corações. Vamos lá. Vamos abrir aquela clareira na psicosfera, os pensamentos voltados para Jesus, nossa mãe querida, agradecendo a Deus, nosso Pai, a oportunidade da reencarnação, mais uma existência e mais um dia, para driblarmos os reveses que chamamos de problemas e acionarmos os mecanismos de proteção espiritual, nos conectando a Deus, nosso Pai, essa luz maior que mexe com os nossos corações. Vamos juntinhos nesta empreitada. Nosso querido Gilmar Hipólito com a gente. Bom dia, Gilmar. Muita luz para todos aí. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. Mas Jesus com suas mãos sobre o planeta Terra. O Brasil precisa dessa energia, dessa luz, desse amparo. Momento singular, difícil na vida dos brasileiros. Que essa luz possa tocar nossos corações.
As queridas Fefe e o Cláudio, Ofélia, beijo grande, bom dia. Vamos chegando, vamos compartilhando. Coisas boas dentro de casa. Ele é como fundo. Moacir Camargo com o fundo musical de todo o programa. Lá também. Abrindo aqui para a Cretina FM 98,3 de Rodeio, Santa Catarina. Vamos lá então. A Cretina FM convida você a elevar ainda mais seus pensamentos, a sublimar ainda mais seus sentimentos. Vibremos em prol do nosso planeta, sejamos a união de um só pensar, o amor, a união de um só sentir, o amor. Nossa saudação a você, nosso querido ouvinte, a você, nossa querida ouvinte aqui da Cretina FM. Nossa saudação a vocês do Facebook, que já estão conosco um pouquinho mais de tempo nesse domingo tão especial. Nosso querido Ney Vaz lá em Rio do Campo, Ney, o Wanda e toda a família. Ney, um beijão para todos aí, obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez. Deixa eu ver aqui. A nossa querida Ida Maria Tumirim está com a gente, bom dia e feliz domingo. Valeu, Ida, muita paz para todos vocês aí, para toda a família. Que Deus nos envolva a todos nesse dia tão especial, né? O dia está só começando, falei no início aqui para os facebookianos, a página está em branco, o domingo está só começando, possamos chegar ao final dele e não termos do que nos arrepender. Então vamos pedir uma luz, uma proteção nesse momento, inclusive, né, para regular os nossos pensamentos. Nós temos aí de 70 a 90 mil pensamentos por dia, e a maioria deles são meio que desajustados, né? Não acrescentam nada em nossas vidas. Então como mudar esses pensamentos? Vamos repensar os nossos pensamentos. Isso não é redundância. Nós podemos, os pensamentos tristes, né? Os pensamentos um pouco mais, às vezes, que não acrescentam nada e que às vezes, pior do que isso, né? Sinalizam o nosso estágio evolutivo um pouco abaixo, podem ser trocados, sim. Pela instrução, nós vamos absorvendo os ensinamentos que vêm do mais alto, de muito mais alto, porque é Jesus que está mandando através dos seus emissários, espíritos e encarnados que, através da mediunidade, materializam esses ensinamentos através dos mais variados livros, né? Só do Chico nós temos 550, do Divaldo os 300, Carlos Bacelli tem mais de 300, Ivone Amaral Pereira, Sueli Caldas Schubert, tanta gente boa trazendo e trabalhando para nós e por Jesus. Nosso querido Ademir grava com a gente, bom dia Ademir, muita luz para todos aí, que sejamos todos unidos em prol dessa união maior que é o amor que foi o ensinamento maior da presença de Jesus aqui na Terra, né? O único Espírito puro que esteve entre nós e que há 4 bilhões e meio, né, como arquiteto sideral, junto com outros espíritos crísticos, elaborou essa moradia para nós, né? Nós que do César e a Carmela Mantonelli com a gente. César, muita paz para todos aí, um beijo grande no coração. Muito bom dia, muita luz para todos, né? Então nós temos aí essa figura ímpar de Jesus, claro, e na questão 625, Allan Kardec pergunta aos emissários divinos, quem está aí para nos servir de modelo e guia? É a resposta mais curta, mais sintética de O Livro dos Espíritos, tem 1019 questões. Jesus. Para sermos felizes, então, sigamos Jesus, né? Sabemos que a gente não pode fazer o que ele fez, mas baseados nos seus ensinamentos, já que ele é o molde, já que ele é o modelo, né, para sermos felizes, nada mais importante do que conhecer a sua trajetória, os seus ensinamentos, as suas sinalizações. Nós que da Regi grava, esse é espírito que está minha filha, Regi, bom dia filhota, bom dia pipoca, beijão aí para todos, né? Jucinei, o Enzo, Arthur, a Ayla, a Mabile, beijo muito grande no coração. Logo aqui, né, Regi? O pessoal está pedindo, nós que José Carlos Venrauch Medina, bom dia, Zé da Mexe, um grande amigo de longa data também com a gente, beijão aí para toda a família. Então essa luz está tocando os nossos corações. E nós estamos na nossa melhor performance espiritual. Fomos chamados muitas vezes, né? Negamos esse chamamento espiritual, esse chamamento de Jesus, o chamamento dos seus emissários, e agora estamos acordando para a grande realidade espiritual. Aqui é uma passagem, né? 70, 80 ou até 120 anos é um relâmpago perante a eternidade, não é? Imaginemos nós aqui daqui 1 bilhão de anos, 2 bilhões de anos, e é isso que acontecerá, somos imortais. Não o Zeca em si, não o Zé da Mecha, não vocês, não nós, porque nós estamos como estamos. Mas nós somos muito mais, já reencarnamos 800, 900, 1000 vezes e reencarnaremos outras tantas a fim do burilamento, do aperfeiçoamento, né? Da complexidade maior que é esse entrelaçamento com Deus, para quando nós, aí sim,
conectados com o mais alto, vamos entendê-lo. Por enquanto não temos um sentido para entender Deus nosso Pai. Nós até conhecemos a figura humana, física de Jesus, mas aquele espírito que animava aquele corpo, não temos nem ideia do que era, né? Essa luz maior que brilha como governador em 5 planetas, já ditosos e felizes e regenerados, de provas e expiações como o nosso, planeta primitivo e um que está sendo formado agora. Então são 5 planetas que nosso mestre guia Jesus governa através dos seus emissários. Aqui no Brasil temos Ismael como mentor espiritual, também a serviço de Jesus e por todos nós, com toda a sua equipe. Então sempre comento aqui, nosso barco não está à matroca, não está à deriva. Apesar de estar acontecendo muita coisa ruim, né, o comunismo querendo se instalar aqui de novo, é muita coisa ruim mesmo, que existe de pior na face da terra, estamos sentindo aqui no Brasil. Mas nós temos Ismael, e é tudo no tempo certo. Nosso barco tem um comandante, é Jesus, e aqui no Brasil tem Ismael. Nosso querido Lilo, nosso primo lá no Mato Grosso, da ONG Transformação Diamantino, um trabalho maravilhoso, formidável, que Deus te ilumine cada vez mais, Lilo, para levar isso aí mais adiante, né? São crianças, jovens, adolescentes, são idosos nessa ONG, é um trabalho maravilhoso, reconhecidamente, né? E oficialmente, com vários prêmios aqui no Brasil. Então, Lilo, um beijo muito grande no coração. É isso que nós vamos fazendo aos pouquinhos, né? É um passo de cada vez, né? A nossa conexão com o Pai dar-se-á cada vez que nós, pela vontade própria, colaborarmos com alguém que esteja, às vezes, passando por uma dificuldade maior. Quando minoramos o sofrimento de alguém, de um dos nossos irmãozinhos animais, estamos nos aproximando mais, né, nas mãos de nosso Pai e nosso Criador. E, por consequência, sendo mais felizes. Deixa eu ver uma questão aqui. Eu li esses dias, vou fazer uma questão de ler de novo, né? Porque Allan Kardec, na questão 132 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Depois eu vou falar um pouquinho da expiação e da missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Esse instrumento é o corpo físico, né? É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E Allan Kardec faz um comentário nessa questão. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Né? Essa é só uma, tão profunda essa questão, como as outras 1019, mais 1018. Mas com as A e B nós temos aí 1.100 questões no Livro dos Espíritos. Nosso querido Odílio Ridiger, nosso querido Lico, lá em Blumenau. Lico, beijo grande. Ontem nós conversamos lá na Super Alto, então Deus te envolva também com força e toda a família. Muita paz para todos, né? Então, reencarnação, hoje sabemos, é a maior demonstração do amor de Deus por cada um de nós, né? Sem a reencarnação não tem nem por que Deus existir. E eu não estou falando isso que eu acho que não deveria. Não tem por que. Reencarnação é a possibilidade redentora que Deus nos dá de nos alavancarmos espiritualmente para essa conexão com o mais alto e, por consequência, sermos mais felizes. Nós não vamos aprender tudo numa existência. Às vezes não aprendemos quase nada mesmo, né? Então nós aprendemos um pouco agora. Já tivemos 800, 900 reencarnações, eu sempre comento aqui, aprendemos muito, já fomos bem piorzinhos. Mas agora ouvimos o chamamento, estamos acordando para a grande realidade divina. E ontem, comentando com o amigo meu lá na Super Alto, eu disse para ele que eu não acredito em Deus. Ele, que? Tu não acredita em Deus? Eu não acredito. Eu tenho certeza que Deus é nosso Pai, é nosso Criador. E por consequência, eu tenho certeza que as suas leis também são imutáveis. E uma delas, que todos conhecem, é a lei de causa e efeito. Por isso eu vou colher só o que eu semeio. Então, se eu estou passando por uma situação delicada hoje, tem a expiação, como eu falei, tem a prova. Quem é aprovado? Aquele que aprendeu alguma coisa. Vamos ver se passa na prova. O que acontece com os alunos numa escola séria, se aprendeu, passa. Se não aprendeu, reprova, né? Então, assim, vamos apontar os caminhos, então, para a nossa evolução através da nossa vontade. Os amigos espirituais nos dizem,
Ah, quão poucos esforços vocês fazem. E pela vontade, então, vou começar a aprender. Lembremos o Espírito de verdade. João Batista do lado de lá, a serviço de Jesus, do lado de cá, João Evangelista, que também foi Francisco de Assis, que estava aqui como Allan Kardec, e depois como Chico Xavier, é o mesmo Espírito, recebendo o Consolador prometido por Jesus. E o Espírito de verdade nos diz assim: primeiro ensinamento, amai-vos. O segundo, e não menos importante, instruí-vos. Então, para essa luz tocar nossos corações, tem que ter o quê? Vontade. A inteligência, o pensamento e a vontade são atributos do Espírito. Eu faço com eles o que eu quiser. Assim como a minha força, com a minha visão, alguns com a mediunidade, né? Então são instrumentos. Podem ser usados para o bem ou para o mal. Assim como o dinheiro. Pode ser usado para o bem ou para o mal. Vai depender de nós. E é claro que todos os recursos que eu alocar para determinada situação, eu hei de colher. Porque, como falei, não tem nem por que Deus existir se a colheita não for idêntica à semeadura, né? Eu semeio, eu colherei. Coloquemos isso em nossas mentes, em nossos corações. Porque eu lembro que o Lacordaire, um grande palestrante, não o Lacordaire lá do passado, Lacordaire aqui atualmente, não aparece, diz que depois aparece, ele encontrou uma senhora, que ele estava falando da felicidade. Nossa, que da Maura Grande Petros, bom dia, abençoado domingo, valeu Maura, e o Moacir, um beijo muito grande no coração. Ele se encontrou com ela e falou da felicidade. Porque Allan Kardec tem um questionamento que ele faz: a felicidade plena pode pertencer à Terra? Os amigos espíritas dizem que não, mas podemos ser tão felizes quanto ela comporta. E conversando com essa senhora, já com uma professora aposentada, né? Então ela disse: eu busco a felicidade, mas eu sei que eu não tenho direito à felicidade. Nossa querida Maria Alice de Brito com a gente. Maria Alice, bom dia, beijão para toda a família. Eu não tenho direito à felicidade. E conversando, foram se aprofundando, e ela disse que aos 16 anos ela abortou. Imagina, né? Eu sempre falo que o aborto só vem da ignorância do espírito que ora é encarnado, de seus familiares também, porque quando falamos de aborto, a gente só aponta para a mulher, né? Mas os envolvidos aí, às vezes o namorado, o próprio marido, os profissionais, entre aspas, que assassinam bebês, né? Mas aconteceu com 16 anos e ela sentia aquela amargura, aquele sentimento de culpa ao longo de todos os 40 anos e pouco. E ela disse que naquele momento que ele conversou com ela, porque ela disse que dando aula, às vezes ela sentia quando uma jovem, também de 15, 16, 17 anos, estava grávida. E ali ia conversar. E ela disse que muitas das vezes ela conseguiu que evitasse o aborto, né? Então veja o trabalho que fez. Na ignorância se faz. Vai clareando as mentes e os corações, a gente vai aprendendo, né? E vai valorizando então a nossa existência, porque é um espírito. Na concepção já tem um espírito predestinado para aquele corpinho que está nascendo. Não é coisa depois, não. Antes já tem um espírito que pode se tornar um grande obsessor. Então, nesse trabalho com ela, conversando, ela disse que sentia um alívio naquele momento, 40 e poucos anos sofrendo, porque ele disse: olha o que você fez, quantas mortes você evitou. Então, não é que vamos apagar aquela situação, mas nós conseguimos, através do amor, realçar as belezas da presença de Deus, de Jesus, de nossa Mãe querida, dos seus emissários, fazendo com que os outros não passem pela mesma situação. Então ela disse que fosse um alívio, um peso que saiu do seu coração, e é assim que acontece com todos nós. Nós só erramos pela ignorância. Procuramos a felicidade em alguns lugares ou por algumas atividades que não são tão legais, né? Porque às vezes até pode ser, legalmente falando, pode ser, mas moralmente não é. Como esses super salários de algumas pessoas no Brasil, no resto do mundo, né? Até pode ser legal, tá lá nas entrelinhas, mas moralmente não é. Deixa eu ver aqui. Nosso querido Acácio Belo, nosso Belo, bom dia, amigão, saudades. Deixa eu ver aqui. Temos que marcar e combinar um churrasco um dia desse. Valeu, Belo. Beijo grande aí para ti e para toda a família. Nosso querido Silvio também dando um recado aqui, deixa eu ver. O que é o bem, o mal é questão de consciência de cada um com o modo de conduzir sua própria vida. Exatamente. Então nós vamos aprendendo, nós começamos a discernir, né? Porque a inteligência vem sempre antes da moral. Justamente para isso, para podermos discernir o que é o bem e o que é o mal, o que podemos fazer e o que não podemos. A partir daí eu começo a compreender também que causa e efeito. Aí sim, é uma lei imutável como seu Criador. E que eu só colherei o que eu semeio. Parece que falar isso é chover no molhado. Mas quando nós temos certeza que Deus é nosso Pai, isso começa a ressignificar a nossa existência aqui na Terra. Nossa querida Sione Antunes de Souza. Sione, muita luz para todos aí, um ótimo domingo, meu amigo. Valeu, Sione, muita luz para todos.
Beijão para toda a família. Né? Então nós começamos, como falei, a ressignificar o nosso estágio, a nossa estadia aqui na Terra. Né? Nós começamos a dignificar as nossas atuações, as nossas situações, as nossas atividades, fazendo aos outros só o que gostaríamos que nos fizessem e não fazendo absolutamente o que não queremos. São palavras de Jesus. Deixa eu dar um toque aqui, deixa eu ver. Tem uma questão aqui. Na questão 879, nosso tempo passa muito rápido, né? Na questão 879 do Livro dos Espíritos, no capítulo 11 da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, Allan Kardec pergunta: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? E a resposta dos emissários do Cristo: o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem as quais não há verdadeira justiça. Miramês faz um comentário nessa questão. Quem pensa na justiça, trabalhando para mostrá-la aos outros pelos seus atos, passa da morte para a vida. Deixa eu ver aqui, a Neizimar também com a gente. Bom dia, Neizimar, muita luz. Quem pensa na justiça, trabalhando para mostrá-la aos outros pelos seus atos, passa da morte para a vida. A vida domina, a luz interior espanca as trevas e a alegria desponta na frente do sorriso a iluminar os próprios gestos. No capítulo 3, versículo 14 da primeira carta de João, ele nos afirma: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Ele complementa: eis aí a fala de Jesus nos mostrando o valor do amor e da justiça. Se já sabemos desses valores imortais da alma, por que não os buscarmos com todas as nossas forças? A verdadeira justiça é imparcial, mas amorosa. É tranquila, mas enérgica nos momentos precisos. É certa, mas paciente. É por isso que ela expressa a caridade e o próprio amor, o direito do homem respeitado, mostrando a ele seus deveres sem violência. Amor de justiça, de amor e de caridade. Essa é a lei maior, né? Então, se nós tivermos isso e introspectando isso em nossos corações, é claro que a possibilidade de erro é muito menor. Isso é aos pouquinhos. Vamos absorvendo esses ensinamentos e colocando-os em prática. Por isso que é tão importante essas instruções que vêm no mais alto. Eu sempre comento aqui com os amigos, né? A mesa aqui está recheada de textos, de páginas, algumas coloridas muito especiais, e é isso que a gente tenta levar para todo mundo. Bom seria poder lê-las, né, na sua integralidade, para que todos pudessem absorver tanto ensinamento, tanta coisa boa. Mas às vezes uma frase dessa já muda ou ressignifica o nosso poder de entendimento do porquê estarmos aqui. Você já se questionou por que eu estou na Terra? E por que estou passando por essa situação? Porque muitas das aflições que nós temos no momento foram ocasionadas pelas nossas vivências desta existência. E a maioria delas são dessa existência. Mas se eu olho lá para trás e vejo que não tem alguma coisa que fecha nesse sentido, vamos às anteriores. Como eu falei, se no momento já não somos, né, aquela flor que se gosta de cheirar, nós já fomos bem piorzinhos no passado. Não tenhamos dúvida. E as atrocidades que alguns estão cometendo agora, esses nossos irmãos extremamente equivocados, nós também já fizemos. Então alguém nos ajudou, alguém orou por nós, nós sentimos aquela vibração, de repente retornamos à parte espiritual e lá nos demos conta da seriedade dos nossos atos. E nós começamos através, às vezes, de algumas situações um pouco mais dolorosas, né, a compreendermos o que realmente fizemos. Aí bate o remorso, bate o arrependimento, e que é também um grande passo na evolução do espírito. Deixa eu ver aqui a Regi, a Mabi assistindo, falando vovô. A Mabi tem 1 ano e pouquinho, né? Beijo para ela, Regi. Muita luz para todos aí, tá? Beijo, Mabi. Muita luz, né? Então, assim, ó, isso é mais um sinalizador que Deus confia na humanidade. As crianças estão chegando, os bebês estão chegando, e num estágio evolutivo muito maior, para nos ajudar nessa grande transição de provas e expiações para a regeneração. E Emmanuel foi enfático. No Pinga Fogo, que eu já assisti umas 2, 3 vezes, através do Chico Xavier, o planeta Terra será regenerado no ano de 2057. Os espíritos geralmente não marcam datas. Mas não é que nós assim, às vezes, achamos que mundo de regeneração vai ser um mundo bom, ditoso, já que o mal não exista. Não, o mal ainda terá uma grande contrapartida com o bem. Mas as expiações, como as vemos hoje, não serão mais na Terra,
Esse pessoal que tem que espiar, espiará, apagará seus débitos num planeta primitivo ou no início de provas. Então 2057 será o início da regeneração, que já começou há 300 anos. É um processo muito, para nós, lento, né? Sob nossa ótica materialista, lento, mas não é. Isso está acontecendo, as coisas estão acontecendo, o mundo está melhorando. Apesar de que nós vemos aí todos os dias as manchetes, o mundo está melhor. Deixa eu ver aqui, como é que está o nosso tempinho. Vamos a uma música bem especial. Vamos lá? Vamos ouvir a música, todo mundo conhece essa música, né? Aleluia. Mas uma versão bem especial com o padre Ezequiel. Vamos lá então. Padre Ezequiel tem uma voz maravilhosa. Coisas boas dentro de casa. Regi, estamos em mudança e na mudança muita bagunça. Até que se organiza. Exatamente a Regi. É isso aí. Mudando do segundo e terceiro andar. Se alguém chega para nos visitar nesse momento, vai ver aquela bagunça. Mas estamos nos reorganizando. Valeu, Regi. Uma linda analogia. Com a gente. Bom dia, Jorez. Beijão aí pra ti, pra Neide e pra toda a família. Abençoado domingo a todos. Valeu, Jorez. E está com a gente mais uma vez. De teu coração não posso esperar outra coisa, senão amor, bondade e luz. Isso me faz andar, dá sentido aos meus dias e me deixa seguro na confiança da tua presença. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Canto a ti glória e aleluia. E Deus só vem coisa boa, né? Aleluia. Aleluia. Vasco Inês, bom dia, abençoado domingo para todos nós, na paz do Senhor. Valeu, Inês, beijão para todos aí. Silvio, aceitar tudo que te impõe não é bondade, é submissão. Tem as coisas boas e as coisas ruins, né, Silvio? Deus não impõe nada, nós aceitamos ou não, né? O que vem de Deus é só coisa boa. Maravilhoso, coisas boas dentro de casa. Criamos fora os pensamentos, sejam positivas então. Paz e luz no seu lar. Pequeno intervalo aqui, já vamos providenciar a mensagem do Divaldo, né? Deixa eu ver aqui. A Liane também com a gente. Liane Vasconcelos, bom dia, ótimo domingo a todos nós. Valeu, Liane. Beijão aí para toda a família, tá? Vamos ver aqui. Preparando a mensagem do Divaldo, né? Como eu sempre comento, né? Isso é bom repetir, porque as coisas boas que nos motivam, que nos auxiliam, que
sinalizam, né, o que Jesus quer que façamos, que é colocar o amor em ação, né? Porque caridade é isso, amor em ação. Quando nós temos sentimentos bons, pensamentos bons, nós criamos formas, pensamentos dentro da nossa casa. Nós impregnamos as paredes, impregnamos os móveis, impregnamos as nossas camas com essa energia que pode ser boa ou não, e que nos influenciam. Por isso que eu sempre comento, às vezes começa alguma coisinha, uma briguinha dentro de casa, não sabe nem porquê. É como se um espírito não tão bom, que não é bom ainda, como diz o Chico, estivesse nos influenciando. Vamos lá a mensagem então. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Divaldo Pereira Franco. Vamos lá. Culto da oração. Quando a aflição te visite o trabalho, desferindo golpes no teu coração ou conduzindo-te a sugestões do mal, recorda-te da oração singela à disposição de todos. Semelhante a unguento, não somente a cicatriz do peito em chaga aberta, como vitaliza os melhores sonhos perturbados pela nuvem sombria do desespero, devolvendo a esperança e a paz. Anjo benfazejo, a oração apaga as labaredas do crime em começo, improvisando recursos de salvação, para que a serenidade retorne santificante à direção da consciência. Não apenas garante a felicidade e a harmonia do lar, como também beleza todas as realizações começantes, oferecendo estímulo novo e coragem para o êxito total da experiência em que te aprimoras no estágio do luto. Não somente consome e sara, mas também ilumina o pensamento turbilhonado, restituindo a calma o meio tirocínio para desmanchar os cipós enrodilhados nos teus pés, a te reter na província da angústia incessante. Celeiro de bênçãos inesgotáveis, ela é a segurança da família, alimento dos filhos e fortaleza dos pais. Mensageira do Pai Celestial, é a intérprete das tuas aspirações e defensora dos teus anseios, junto aos bem-aventurados. Vertendo do coração em colóquio confiante, asserenam-se as paixões, purificam-se os sentimentos, estabelecem-se diretrizes, modelam-se as necessidades, robustece-se a fé, eleva-se o padrão de serviço. Ela harmoniza em redor de nossa aprendizagem os patrimônios da honra, do respeito e da saúde espiritual, favorecendo a extensão das menores tarefas do campo do auxílio aos sofredores. Desposando-a, dilatam-se os minutos que se enriquecem de experiências sublimes, fazendo a vida mais nobre e digna. Na terra, o cristão é qual aves fértil na aridez dos sentimentos, solicitado por todos e por todos fiscalizado de perto. É como árvore produtora que todos... E Gilton, beijão para toda a família. Guardando o direito de apedrejar e aferir. Recebe assim em silêncio a perseguição gratuita e o punhal invisível da maldade, e planta-os na terra abençoada da oração humilde e nobre, onde se consomem todos os adversários da luz, vencidos pela misericórdia do céu. E quanto possível, cultiva a prece em tua alma, com devotamento e confiança, e trabalhando sem desfalecimento, faze dela o teu abençoado guia todos os dias e todas as horas, assegurando imperturbável a vitória do bem no roteiro da tua vida. Joana de Ângeles. Joana de Ângeles. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação Zeca Grava. Retornando também aqui para a Clentina FM, depois dessa mensagem espetacular do Divaldo falando sobre a oração, quando ele nos diz, né, que às vezes aquela apunhalada, é melhor ser apunhalado do que apunhalar alguém. O Chico sempre dizia que é melhor receber os petardos, né,
de algumas pessoas do que dar esse espetáculo, porque magoar alguém é terrível, ele falou. Então, quando nós, o nosso Dival também diz, o Joana de Anjos diz através dele, que o mal que nos fazem não nos faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço porque me transforma numa pessoa má. Então, isso que nós vamos, aos poucos, né, mergulhando nos ensinamentos do mais alto e compreendendo as situações. Porque a partir daí eu começo a seguir, literalmente, os ensinamentos do Mestre Jesus. Não fazer aos outros o que eu não quero. Isso é no nosso dia a dia, começa pelos nossos pensamentos. Deixa eu ver aqui, nosso Fábio. O Fábio também com a gente. Fábio, muito bom dia. Muita luz para todos aí, tá? Então, assim, começa de manhã já com oração, pedindo a proteção, a amparo, a luz, a energia boa, para que as nossas ações não firam ninguém, né? Que ninguém fique triste por alguma coisa que a gente faça. Porque magoar alguém é terrível, como disse o Chico Xavier. E é uma semeadura. O que eu estou semeando? O que eu quero colher na verdade? Né? E são pequenas coisas, às vezes, no nosso dia a dia, que fazem alguém mais infeliz. Que alguém sofre por nossas ações. Eu sempre comento aqui, Santo Agostinho, na questão 919, o que ele dizia: quando chegava o final do dia, que recostava a cabeça ao travesseiro, eu relembrava o que houvera feito durante o dia. Se tinha alguma coisa que, se outro tivesse feito, eu não gostaria, se eu magoei alguém, que se alguém fizesse para mim, eu não gostaria. E a gente começa a se conhecer. Nesse ponto, eu tenho que me corrigir. Por que aquela explosão de raiva naquele momento? Será que eu não podia ter me contido? Aquelas palavras mais rudes com alguém, será que eu não podia ter guardado isso para mim? Então, nós começamos a clarear nossa mente, nosso coração, e começamos, de repente, com o sinalizador do mais alto, com a presença dos amigos espirituais, fazendo só coisas boas, diminuindo o sofrimento de quem esteja ao nosso lado, minorando as suas dificuldades, às vezes econômicas, às vezes morais, aqueles momentos de tristeza que nós, às vezes, com uma palavra, com um abraço, com um aperto de mão, né, nós conseguimos diminuir. Porque alguns só precisam disso, se afastarem das influências negativas através de um sorriso. E às vezes orarmos com alguém, ou orarmos por ela. Porque o que nós emitimos, nós receberemos. Então que sejam coisas boas. E isso, no nosso dia a dia, é recheado por essas coisas. Lembra? Lembra daquele pote de água na frente da sua casa, da sua loja? Um animalzinho vai saciar a sua sede aí, né? Nós que o Silvio, dando um toquezinho para nós aqui, deixa eu ver. Deixamos com a vida, siga seu ciclo naturalmente. Nós temos, os ciclos existem, nós também. Mas nós estamos aqui para aprender, por isso que o Espírito de Verdade nos diz: amai-vos e instruí-vos. Para que isso? Para alternar com significado, né, o nosso entendimento das palavras de Jesus. A instrução vem para isso, né? Ela nos dá um modus operandi de vida diferente. Porque quando eu compreendo aquelas colocações de Jesus, eu começo também a sinalizar o que eu sou: um espírito imortal, uma criatura divina. Oração, mudança de comportamento, qual das duas ou as duas? Elas vêm junto, né, Silvio? Porque nós começamos a orar, nós começamos a compreender Jesus. E a nossa mudança de comportamento também vai acontecer. Porque se eu recebo todo essas emanações belíssimas das instruções do mais alto e eu começo a compreendê-las e, mais do que isso, colocá-las em prática, é claro que lá na frente eu colherei alguma coisa diferente, né? Esse sinalizador que está tocando os nossos corações. A questão, eu falei das questões do Livro dos Espíritos, são 1019 oficialmente, mas algumas têm A e B, então mais ou menos temos lá 1100 questões. Na 524, Allan Kardec pergunta: os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida particular? Olha cada questionamento que ele fazia, né? E a resposta: tudo. Eles se esforçam para que vivais o melhor possível, mas quase sempre tapais os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais desgraçados por culpa vossa. Allan Kardec faz um comentário. Nós que a Lúcia Marques Bagatin, ainda com a gente lá em São Paulo, né, sempre nos ajudando. Valeu, Lúcia. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Examine cada um as diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida e verá que em muitas ocasiões
recebeu conselhos de que se não aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se os houveram escutado. Então, algumas pessoas são usadas, às vezes até uma criança, com uma pequena palavra, opa, levantou aqui alguma coisa diferente, eu compreendi talvez o porquê de estar nesta situação, né? Algumas coisas corriqueiras que acontecem conosco e que às vezes passavam despercebidas, de repente são realçadas por uma influência mais positiva, às vezes do nosso mentor, ou de um espírito querido, de um espírito simpático, de um espírito protetor que está com a gente. Porque Paulo de Tarso diz que somos vigiados por uma nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Nosso querido Adorle e nosso querido Domingo, bom dia, família de Deus. Valeu, Adorle, muita paz para todos aí, né? Quem são essas testemunhas? É lógico que pessoas como nós, já sem a veste física, sem o corpo físico, sempre aprendendo com a sua sabedoria. Nossa querida Lúcia, sempre muito gentil, né? Essa energia que nós tocamos, que é salutar, que é importante, porque eu falei, o programa está chegando no seu 17º aniversário. Então, se estamos juntinhos até agora, né? É importante, então, realçar as belezas de tanto ensinamento, tanta coisa boa, porque não esgotamos os ensinamentos que vêm do mais alto. Nosso querido Eduardo Sardanha, bom dia, ótimo domingo a todos. Valeu, Eduardo. Beijão aí para ti e para toda a família. Muita luz para todos, né? Grande trabalhador do bem. Que essa luz possa tocar todos os nossos corações. Então, e todos nós também estamos, às vezes, negligenciando os ensinamentos e continuamos naquela rotina, sem perceber o que estamos fazendo e não subimos sequer um degrauzinho da grossura de uma unha na escala evolutiva. Então, está aqui para todo mundo absorver e de graça, né? Temos os milhares e milhares de livros aí à disposição, mas não precisa nem comprar. Estamos aí à disposição em PDF, estão nas livrarias das casas espíritas, né? Tanto ensinamento bom. E eu falei, sempre comento aqui, importante isso, hein? Independentemente de religião, conversem com os responsáveis, formem grupos de estudos, porque quando nós estudamos, nós começamos a compreender de uma forma diferente. Uma frase que, às vezes, do nosso ponto de vista, é assim, com as várias opiniões, ela se solidifica de uma forma mais saudável, como Jesus queria que chegasse para nós, né? Mas junto com a absorção desses ensinamentos, com a assimilação dessas instruções, nós recebemos o amparo dos nossos mentores, das equipes espirituais que se esforçam para quem se esforça. Nós fazemos o mal, temos companhia adequada para aquele momento. Nós fazemos o bem, teremos o amparo, uma luz, a indicação para esse momento também. Influência espiritual, consequências da tua dia a dia, senão nós não somos e nem seremos tudo o que fizermos. Aqui não dá para ver tudo, Silvio, porque te escreve aí, parece, muda um pouco, já entra outra. Os equívocos são para nosso aprimoramento. O problema é ter discernimento disso. Exatamente. Como o Dival diz, no erro a gente acerta, né? Porque nós erramos por causa da nossa ignorância. Senão não erraríamos, né? Mas espírito puro só teve Jesus. Agora, espíritos como Chico Xavier, como o Divaldo, como Madre Teresa, né? Eles já vinham com esse arcabouço moral, emocional e espiritual para errar menos. Porque eles galgaram os degraus do conhecimento, né? Não foi de graça, não. Eles têm mais encarnações do que nós. Aprenderam, não é mais depressa, mas galgaram os degraus por merecimento, por vontade própria, né? Assim como muitos de nós agora, tem muitos jovens aí que estão se aprimorando, se aprofundando. Muitas mentes lúcidas que estão aqui para nos ajudar, às vezes com 14, 15 anos. Crianças que sinalizam coisas boas do mais alto, né? E que nós, às vezes, falo de minha parte, né, com 63 anos, talvez ainda não tenha compreendido. Então eles estão nos ensinando, estão chegando aqui para nos ajudar nesse momento importante da transição do planeta Terra. E importantíssimo, de provas e expiações para a regeneração. Os que se comprazem no mal, e aqui não tem achismo. Eu tenho certeza que é assim, porque me aprofundei, e só se aprofundando nesses assuntos do mais alto, a gente consegue ter essa certeza, inclusive a certeza que Deus é nosso Pai, e que a reencarnação é a maior demonstração do amor desse paizão. Pode ter certeza disso. Então esses nossos irmãos não reencarnarão mais na Terra. Esses irmãos equivocados, que se comprazem no mal, expiarão seus débitos num planeta primitivo ou no início de provas e expiações. Então a regeneração está chegando, segundo nosso querido Chico, daí ficaremos nesse, não efetivamente nesse tempo, mas provavelmente 70 séculos, 7.000 anos, para adentrarmos um mundo ditoso e feliz. Aí sim que o mal não existe. E a Terra será assim, e será um planeta celeste também. Darcy Stequetter, nosso amigão lá em Rio do Campo. Darcy, muita paz para todos aí, tá? Beijão para todos os nossos amigos aí dessa terra.
Então, como eu falei aqui, às vezes tem um comentário um pouco mais longo, a gente não consegue ler, porque aparece mais alguns nomes. Bom dia, meu povo querido. Valeu, Darcy. Muita luz para todos. Valeu, Silvio. A gente conversa mais de perto, né? Então, os comentários, alguma coisa a gente consegue ler, né? Colocar aqui para todos. Queremos sempre agradecer. É importantíssimo isso, porque às vezes não dá para ler agora, mas vamos ler depois. Inclusive, cada um que não teve seu nome citado, que eu vou olhar com muito amor e com muito carinho, porque isso é troca de energia, é coisa boa. Deixa eu ver como está o nosso tempo. Temos aí. Eu falei para vocês antes, né? Para compreendermos um pouquinho melhor, não necessariamente que seja assim, né? Mas para compreendermos um pouco, já que estamos no planeta de prova e expiações, no seu finalzinho, né? Já adentrando o mundo de regeneração, vamos ver o que é prova, o que é expiação. Provas. Escolha do espírito antes de reencarnar. Eu faço parte do meu projeto reencarnatório, do meu planejamento reencarnatório. Expiações, consequência de faltas do passado. Provas. Testar virtudes já conquistadas. Expiações, reparar erros e débitos. A prova nasce do desejo de evoluir. E a expiação nasce da necessidade de se reequilibrar. A prova surge sem culpa anterior aparente. Expiações vêm de desequilíbrios passados. Provas, amor e confiança de Deus. Expiação, justiça e misericórdia de Deus. Provas, fortalecimento moral e espiritual. Expiação, purificação e aprendizagem. Provas, livre-arbítrio na escolha dos desafios. Expiação, limitação do livre-arbítrio, situação imposta. Provas, depuração progressiva e consciente. A expiação, processo de autorreeducação forçada. Nas provas, ambas conduzem à evolução, e a expiação, dor, instrumento de amor e educação. Mas ambas conduzem à evolução. Isso é importante compreendermos, né? Assim como eu falei, um aluno que vai ser provado para ver se aprendeu, se conquistou aquilo mesmo, né? E sim a nossa vida espiritual. Nós estamos mais perto de onde saímos, porque para onde nós vamos. Agora eu tenho uma certeza. Onde seremos plenamente felizes, ficaremos a eternidade. Isso é esperança, isso é fé, isso é certeza, né? Porque tudo passa. E a mãe de Chico, a nossa mãe querida falou para o Chico, Chico, isso também passará. Então, momentos delicados, momentos controversos sob a nossa ótica materialista, passarão. E a felicidade plena se habitará em nossos corações. Não isso aqui, físico, mas lá interiormente, né? Nós temos um corpo mental, temos um corpo causal, temos o duplo etérico, temos o perispírito. Então, tudo isso que ficará guardadinho em nossos corações. As nossas experiências não são perdidas. Elas ficam conosco. E como dizem os amigos espirituais, nós não retrogradamos. O espírito não retrograda. Até pode ficar assim, numa experiência reencarnatória, num nível quase que parada, né? Mas retornando à parte espiritual, se dará conta daquele desajuste emocional e espiritual e pedirá uma nova oportunidade. E Deus sempre dá. Não tenhamos dúvida disso. Um trechinho aqui, não tudo, porque é um texto bem grande, né? Porque todos somos médiuns, segundo Allan Kardec. É claro que alguns ostensivamente. E alguns sofrem um pouco mais por cada mediunidade, porque às vezes não se deram conta disso. Até bem pouco tempo eram levados para hospitais psiquiátricos, né? O que chamávamos até um tempo atrás de hospício, né? Porque não teve devido acompanhamento. O silêncio de quem sofre e não entende. Há um sofrimento mediúnico que raramente aparece em relatos públicos. Ele não se manifesta em crises visíveis, nem em fenômenos espetaculares. Ele se manifesta no silêncio. É o silêncio de quem sente, mas não sabe explicar. De quem percebe, mas não encontra palavras. De quem sofre, mas não sabe se pode falar. O médium que não compreende sua própria faculdade costuma sofrer sozinho. Quando tenta falar do que sente, percebe rapidamente que não é entendido. Se fala em ambiente não espírita, é rotulado como exagerado ou instável. Se fala em ambiente espiritualista, muitas vezes recebe respostas prontas, carregadas de medo ou de rótulos. É obsessão, é prova ou é missão. Você precisa aguentar, alguns dizem.
Pouco se pergunta o que realmente está acontecendo. Allan Kardec nunca tratou o médium como alguém condenado a sofrer calado. Ao contrário, ele insistiu que a mediunidade deve ser objeto de estudo, observação e esclarecimento justamente para evitar os excessos que nascem da ignorância. O silêncio do médium nasce muitas vezes da culpa. Culpa por sentir demais, culpa por se cansar, culpa por desejar uma vida normal. Esse sentimento é profundamente injusto. O Espiritismo não ensina que o médium deva sacrificar a própria saúde emocional para servir. Não ensina que o sofrimento constante seja sinal de virtude. Não ensina que calar a dor seja prova de elevação. Quando a sensibilidade vira peso e ninguém explica, o médium passa a desconfiar de si mesmo. Esse ambiente é contrário ao espírito da doutrina espírita. Kardec sempre alertou para o perigo do exclusivismo, da autoridade sem razão e da imposição moral. O verdadeiro ambiente espírita é aquele que esclarece sem constranger, orienta sem humilhar e acolhe sem iludir. Quando o médium sofre em silêncio, a mediunidade deixa de ser campo de aprendizado e se transforma em fardo íntimo. A pessoa continua vivendo, trabalhando, se relacionando, mas com um peso invisível que ninguém vê. Esse peso não vem dos espíritos, vem da falta de compreensão. O silêncio prolongado pode levar ao afastamento do estudo, da convivência espiritual e até da própria fé. Não porque o médium rejeite o espiritismo, mas porque se sente deslocado dentro dele. É preciso dizer com clareza, sofrer em silêncio não é virtude espiritual. A mediunidade foi dada para ser compreendida, não para ser suportada às cegas. Quando o conhecimento chega, o silêncio começa a se dissolver. O médium entende que não está sozinho, que não está errado, que não está condenado a carregar um peso eterno. Este livro existe para quebrar esse silêncio, para dizer com serenidade e razão que sentir demais não é falha moral, que cansar não é falta de fé, que questionar não é rebeldia espiritual. O Espiritismo não pede silêncio, pede lucidez. Que maravilhoso, né? Espetáculo. Porque quantos de nós passamos pela mesma situação? Quantos de vocês que estão assistindo agora, talvez estejam na mesma situação? Quantos aqui da rádio que estão ouvindo, talvez sentem isso aí também? Então procurem ajuda, né? Procurem um sinalizador para essa faculdade, que às vezes não é compreendida, mas inevitavelmente é sentida. Então isso nós temos que procurar. A instrução para nos adequarmos, como médios que somos, às possibilidades redentoras que nesse caso ela nos dá, assim como a visão, como a nossa força física, como a nossa inteligência, como o dinheiro pode fazer. Então, o direcionamento que se dá para essas faculdades é o que importa. E quando eu tenho conhecimento disso, é claro que é mais fácil eu seguir os caminhos do progresso moral e espiritual, sinalizando a minha conexão com o Pai e, por consequência, ser mais feliz. Vamos ouvir mais uma música especial? Como eu falei, uma hora eu tiro uma foto, né, para colocar aí, porque é muita coisa. Danilo de Agostinho com a gente. Bom dia, amigo Zeca. Valeu, Danilo. Muita paz para todos aí. Obrigado por estar com a gente mais uma vez, né? Então tem muita coisa para a gente aprender, né? Porque tudo tem consequência. Todos os nossos atos, né? Porque Deus não castiga nem recompensa nenhum de seus filhos. Jesus é Jesus pelas suas conquistas e mérito próprio. Deus não criou ninguém perfeito. Uma criança que já toca um violão, um piano, alguma coisa, né? Não é assim porque Deus deu um dom maior para ele. Não. Seria muita injustiça. E Deus é extremamente justo, né? Então, são conquistas das existências anteriores. Ou pensamos assim, ou não vamos compreender Deus na sua plenitude, né? Deus nos quer o bem, nos deu a vida. Assim como alguém que exige demais dos pais, porque não deu o que deveria ter recebido, mas Deus nos deu a vida. E os pais nos deram mais uma existência. Nos deram a vida no plano físico. Só isso é motivo para gratidão. Jamais se rebelar contra os pais, por mais situações delicadas que tenham colocado, né? Agradeçam sempre, porque gratidão abre os canais para recebermos mais coisas boas. Então, quero agradecer a todos vocês por esse momento importante, essa luz que toca os nossos corações, essa energia renovadora de todos os domingos, e que tenhamos todos uma linda e abençoada semana. Deus abençoe todos vocês do Facebook, Deus abençoe vocês aqui da cantina, porque aqui eu volto ao meio-dia com o programa Buenas Che. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração, uma semana muito abençoada. E como é que nós estamos?
cheios de alegria. Beijo grande. Para matar a saudade, uma música muito especial. Vamos lá. Luiz Guzzi com a gente. Bom dia, Luiz. Bom domingo para todos. Para vocês também, Luiz. Coisas boas dentro de casa. De repente. Nossa querida Lúcia, uma semana de luz, cheia de luz e paz. Valeu, Lúcia. Beijo grande. Nossa querida Lúcia lá em São Paulo. Nosso querido Serginho Oliveira lá em Brasília. Muita paz para todos. Muito obrigado a todos vocês do Facebook. Nossa querida Maura Grande Peters. Abençoada semana, paz e bem. Valeu, Maura. Beijo grande para ti, Moacir. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Um casal sonhador. Paz e bem. Valeu, Maura. Ida Maria Tomerim, abençoada semana. Valeu, Ida. Beijo grande para todos aí. A Franciane Brandi, bom dia, Franci. Ótimo domingo a todos. Beijão para ti, para a filhota, para toda a família. Beijão no paizão também. Valeu, Franci. Termine sabendo onde vai. A graça de um pai. Conheçam a força que brota do amor. A minha também, a sua também. As famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Lúcia, tá me com a gente também, nosso Clodomir com a gente, cara. Clodomir, boa semana pra ti, Deus ilumine com força, muita paz pra todos aí. Faço isso mais vezes. Ele fala que nós eliminamos, ele fala o nome científico, algumas coisas dos pulmões, quando nós respiramos fundo. Faz bem para o corpo todo. Ele sente bem-estar imediatamente, né? Carregue nos ombros a graça de um pai. Dura com cheiro e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, a nossa também. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Também. Beijo muito grande. Deus ilumine e proteja a todos.
felicidade. Paz e bem que luz bem. no seu lar.